Olá, malta! Eu sou Elisandra Mello. Eu sou Rafael Mello e junto nós somos O Aqui é Alegria! E hoje, gente, nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo no canal. Eu nem acredito nisso, eu tava tão ansiosa. Bom, malta, hoje nós vamos estar falando nesse vídeo sobre a nossa jornada aqui em Portugal, que estamos quase completando 4 anos aqui em Portugal. Pra quem não sabe, o Rafael veio na frente, né? E eu fiquei lá no Brasil por 6 meses. Depois eu vim pra cá. Então, no caso, ele já faz 4 anos e eu faço 3 anos e... 3 anos e 3 meses. E 3 meses. Fala pra eles agora, como que foi a tua experiência? A minha experiência de ter ficado no Brasil e ele ter vindo na frente foi assustadora. Mas eu sabia que essa era uma forma de que realmente daria pra gente estar aqui, né, em outro país. Porque a nossa realidade no Brasil, pra quem nos conhece, estar em outro país, estar aqui em Portugal hoje seria impossível. E o Rafa vindo na frente e eu ficando lá por 6 meses, eu falei, meu Deus, como é que eu vou me virar aqui sozinha com o Victor? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi assustador, foi, mas eu faria tudo de novo, tudo de novo. A experiência que nós passamos, acredito que todo mundo passa quando vem pra cá. Tem uns que vêm todo mundo junto e outros também que fazem isso, né? Que o esposo sempre vem na frente e depois vem a família, né? E acredito que foi a melhor forma que nós encontramos, né, amor? De poder vir, de estar aqui realmente. Querendo ou não, quando você vê alguns youtubers, algumas pessoas falando assim, estou há tantos anos em Portugal, parece que é algo surreal, só que esses 4 anos, ele passa muito rápido. Parece que nós chegamos aqui tem pouco tempo. O processo da adaptação, quando você chega aqui em Portugal, você muda tudo. Você vai mudar os seus amigos, você vai mudar as pessoas que você conhece, a sua família. Por mais que você seja apegado ou desapegado, a sua família acaba te substituindo dentro do Brasil, porque a rotina dela, da sua família, ela vai permanecer igual. Quem está mudando é você. É verdade. Então, quando nós começamos a planejar, fazer o planejamento sobre a imigração de vir para Portugal, primeiro nós fizemos um teste de saindo da cidade que nós morávamos, em São José do Rio Preto, e mudamos para Sapiranga, que é lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. A gente nunca tinha saído assim, ido pra tão longe assim da nossa família. Então, antes de realmente tomar uma decisão de mudarmos de país, nós realmente precisávamos ver, né, saber e ter a certeza de que nós iríamos, né, conseguir seguir adiante. Porque, assim como todo mundo, antes de migrar para um país, nós pesquisamos bastante sobre Portugal, né? E a gente viu que muita gente vem pra cá, só que não aguenta muito estar longe da família, dos amigos. E como nós também nunca tínhamos ficado tão longe, assim, tão distante da família, nós precisávamos fazer esse teste. E nós fomos para Sapiranga, que é o Rio Grande do Sul. E nós ficamos por lá por 3 anos. Nós começamos do zero, de fato do zero. Nós começamos sem nada, conseguimos uma casa para alugar. E nessa casa nós tínhamos uma cama de casal, que ela era quebrada, ela ficava... Ficava tipo uma canoa, assim, ó, nossas costas, ficava assim, daquele jeito, né? Ficava tudo dolorido. Uhum. E assim, o início da nossa jornada lá em Sapiranga foi um pouquinho doloroso. Porém, nós estávamos próximos de família, porque, querendo ou não, é o Brasil ainda. Mas nós ficamos lá em Sapiranga por 3 anos, e lá nós aprendemos muita coisa, a se virar, porque é que nem quando você está próximo da sua família, acabou o açúcar. Por exemplo, você vai lá e pede para sua mãe ou para seu pai, eu preciso de uma ajuda para poder fazer isso. Você vai lá, tem ainda quem acaba te socorrendo. Agora, quando você está aqui, é você e você. A única pessoa que vai te ajudar é Deus. Porque aqui é assim, por mais que você pode ter uma família que vai te apoiar, vai estar do seu lado, quando nós convertemos o real para euro, não dá nada. Infelizmente, essa é uma realidade. Para você mandar R$1.000 do Brasil para cá, é 100 e poucos euros, não dá nada. E 100 e poucos euros, por mais que aqui é muito dinheiro, só que 100 e poucos euros você faz uma compra aí de aproximadamente 15 a 20 dias, dependendo do seu consumo, do que você for consumir no supermercado. Então, nós começamos a fazer essa adaptação de mudança lá para o Rio Grande do Sul. E quando chegou o momento de nós virmos para Portugal, foi um pouco complicado. Por quê? Deixar a Elisandra, deixar o Victor no Brasil e vir para cá, por mais que aqui em Alegria eu ainda tenho meu primo, que eu vim para poder ficar na casa dele e tudo, ele abriu as portas, me ajudou bastante, é diferente de você estar com a sua família. Eu não estava com a minha esposa e o filho, eu estava na casa do meu primo. Então, na casa do meu primo, você não tem a sua privacidade, você tem que respeitar as regras da casa, você tem que conviver a rotina deles, você tem que estar ali disposto a fazer aquilo que é designado para você. Por mais que família, é sangue, se torna um pouco complicado, porque meu primo foi um canal de bênção na minha vida, entenda isso. Nos ajudou bastante. Só que, quando eu chegava do trabalho, eu saía do trabalho, era 5h30 eu saía da casa do meu primo, para chegar no trabalho às 7h, e chegava em casa 8 e pouco da noite, quase 9 horas. E ele tinha um filho que era recém-nascido e estava em processo de desmamar. Ou seja, era a madrugada inteira chorando. É complicado, viu, gente? É complicado. Não é complicado? Então, assim, eu tinha que passar por esse processo
Não estou falando mal, não estou falando ruim, eu estou falando que cada pessoa aqui tem um processo. Nós só estamos passando ali aqui a nossa experiência mesmo, porque foi o que realmente aconteceu, né? Nós não vamos esconder nada aqui nesse canal, nós vamos falar tudo. E por que até mesmo muitas pessoas acabam voltando para o Brasil, que falam assim, no Portugal não deu certo? Porque o processo da imigração não é fácil. A não ser que você venha com uma reserva financeira muito boa, Rafael, de quanto você está falando? No mínimo 10 mil euros. Para você vir ficar 3 meses a 4 meses tranquilo, porque você vai chegar. Você vai ter que arrendar uma casa. E para você arrendar uma casa é de 2 mil a 3 mil euros fácil. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Mais, tipo assim, ainda mais que você vai trazer em real. Agora faz as contas aí. Então você vai ter que trazer pelo menos uns 10 mil euros. Por quê? Para você arrendar uma casa, vamos colocar a base de 3 mil euros. O ordenado aqui gira em torno de 1.000. Você precisa de pelo menos uma reserva financeira de 3 meses, se caso você não conseguir trabalhar. Rafael, eu já vou com trabalho garantido. Não, você não vai com trabalho garantido, porque enquanto você não começar a trabalhar, o trabalho não está garantido. Eu vivi isso. Muitas pessoas vivem isso. Chega aqui com promessa de trabalho, quando vai chegar na hora de trabalhar, não tem trabalho. Então, não conta com o ovo dentro da galinha. E outra coisa, e tem um detalhe também, que é uma experiência que nós passamos, né? O Rafa que passou aqui, ele chegou, conseguiu um emprego, né, amor? Só que ele trabalhou por quantos dias mesmo? 3 dias. Aí o patrão, não importa a nacionalidade, tá? Nós não estamos aqui para falar de nacionalidade, nós estamos aqui para falar de experiência. Isso. Então, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, nós precisamos conversar sobre valores. Quanto que eu vou ganhar, o contrato de trabalho, como que vai ser. E ele falou assim, não, amanhã a gente conversa. Isso no primeiro dia. Eu falei, ok. Fui trabalhar o primeiro dia. Chegou no segundo dia, falei assim, então, e aí, como que vai ser? Ele, não, amanhã a gente conversa. Eu falei assim, ok. Trabalhei o segundo dia, trabalhei o terceiro dia. Aí quando chegou no quarto dia, eu peguei e falei assim, então, a gente precisa sentar e conversar, porque eu preciso saber o quanto eu vou ganhar trabalhando. Entendeu? Era recém-chegado, eu precisava saber se eu ia ganhar. Na época, o ordenado mínimo, acho que era 600 e pouco, quase 700 euros. Eu precisava saber se eu ia ganhar 700 euros, se eu ia ganhar 1.000 euros, se eu ia ganhar 100 euros, 50 euros, porque eu não tinha feito um acordo. Eu não sabia quanto eu ia trabalhar, se ia ter contrato de trabalho. Como eu vim na frente, eu precisava do contrato de trabalho para poder arrendar a casa, para poder fazer os meus documentos, para dar processo de legalização. Eu precisava do contrato de trabalho para tudo. E aqui você não pode perder tempo. Aqui, infelizmente, acontece muito isso. Quando é um imigrante recém-chegado, muitos patrões se aproveitam. Isso é fato. E é por isso que nós falamos, né, que realmente tem que vir preparado, porque para não passar por isso que nós passamos. Essa foi a nossa experiência, nós estamos passando aqui para vocês. Se você está aí no Brasil, né, assistindo esse vídeo e pensa em migrar para cá, venham preparados, gente, para não ter que passar por essa situação. Exato. Aí, o que acontece? Muitos patrão, eles acabam se aproveitando de que é recém-chegado, não tem documento, precisa de processo de legalização, às vezes demora 2, 3, até 4 meses para dar um contrato de trabalho, e aqui você tem um prazo de, quem vem com o visto de procura de trabalho, tem um prazo de 6 meses para conseguir o contrato de trabalho para se legalizar. Então, muitos patrão ficam segurando, não dá contrato de trabalho, e eu sabia que eu ia passar por um processo. O processo que eu vim foi como turista, então eu dei entrada na antiga manifestação de interesse, e eu precisava do contrato de trabalho. Então, eu não podia ficar perdendo tempo. Então, como eu vi, eu já sabia mais ou menos como funcionava aqui, eu já fiquei pegando no pé do meu antigo patrão. Falei assim, eu preciso do contrato, preciso saber como eu vou ganhar, como que vai ser, tudo. E ele ficou me enrolando. No 5º dia, eu já não fui trabalhar. E aí, eu liguei pra ele não me atendeu, mandava mensagem, não me respondia, liguei por 3 dias consecutivos, não me atendia. Ou seja, eu trabalhei 4 dias. No início nós falamos 3, mas foram 4 dias que eu trabalhei de graça. Eu poderia ter trabalhado 1 mês de graça, se eu não soubesse como realmente funciona aqui. São todos que fazem isso, Rafael? Não, não são todos. Só que, infelizmente, essa prática aqui, ela é comum. Tem muitas empresas sérias que fazem o que é correto, mas tem muitas pessoas que se aproveitam. Então, por causa disso, eu gastei combustível, alimentação, gastei com pedágio para poder trabalhar, porque era longe. Então, foi assim, foi dinheiro que foi indo, dinheiro. E a gente vem com 1 euro para cá, só que é convertido em real. Né? Nós trouxemos real, eu trouxe real, e querendo ou não, vai gastando em euro, vai gastando em euro, vai gastando em euro. Então, para você fazer compra no mercado, para você comprar alguma coisa, é tudo em euro que você vai gastando. E o dinheiro, ele vai rápido. Vai rapidinho. Aqui vai rápido. Aqui em Portugal, para você gastar 2.000 euros por mês, é fácil. Não se iludam com o falso poder de compra. Existe o poder de compra? Existe, só que é um falso poder de compra. Por quê? Você vai pagar uma renda, você vai pagar a parcela de um carro, você vai fazer uma compra no supermercado, já dá 1.500 euros. O dinheiro vai embora, e para aquela pessoa que planejou, né, que veio na frente, assim como o Rafael, e sabe que a família tá no Brasil, tem que segurar o máximo de dinheiro, gente, senão nunca vem, né? Exato. Nunca vem. E aí, eu fui, depois eu consegui um outro trabalho também. Nesse trabalho, a primeira coisa que eu exigi foi o contrato de trabalho, e o patrão, ele me entregou, aí eu dei entrada nos meus documentos, tudo, para ir em processo, e nisso, eu trabalhei por 4 meses nessa empresa, fazia uma média de 10, 11 horas por dia, trabalhando bastante mesmo. E o que eu fazia? Eu pegava o meu salário, pagava as minhas despesas daqui de Portugal e mandava dinheiro pro Brasil, para Elisandra. Porque tinha a passagem da Elisandra, a passagem do Victor, tinha que guardar dinheiro para eles chegarem aqui. E assim, eu ganhava uma média de 1.300 a 1.400 euros.
E o que eu ficava todos os meses, para eu poder passar o mês inteiro, era menos de 300. Porque o restante era só para manutenção e despesas de Portugal e as despesas de passagem, as coisas da Elisandra e do Victor para virem para cá. E passou-se 6 meses, passou na verdade 3, 4 meses, eu fui dispensado dessa empresa. Quando estava faltando um mês para a Elisandra e para o Victor chegarem aqui, eu fui dispensado dessa empresa, porque chegou final de ano, tudo, e aqui em Portugal são 2 férias, férias de verão, que é em agosto, e a férias de final de ano. 95% das empresas aqui trabalham dessa forma, que as empresas param. Portugal e Europa toda para tudo, só funciona comércio, indústria, tudo para. Agosto e dezembro tudo para. Esses são os piores meses para virem para Portugal. Agosto e o mês de dezembro. Aí vocês imaginam, né? Estava com quantos meses? Faltava quantos meses para eu vir com o Victor? Isso foi no mês de janeiro. Faltavam 2 meses para você vir. Faltavam 2 meses para eu e o Victor vir para cá. E ele foi dispensado do serviço. Agora imagina o desespero dele. Ele sendo pai de família, já estávamos há 6 meses praticamente distantes um do outro. Gente, isso não é fácil. E ser dispensado e não saber o dia de amanhã, no começo do ano, também é bem difícil, né? Conseguir serviço. Então, imaginem a cabeça dele. Por isso tem que vir preparado. Exato. E assim, como eu falei, o mês de agosto e o mês de janeiro, dezembro para janeiro, são os piores meses, porque tudo para. E quando tudo para. Aí depois, por exemplo, agosto, parou, fica 15 dias parado. Aí quando vai voltar a aquecer o mercado de novo de produção, é só no mês de setembro, porque fica agosto o mês inteiro parado, aí começa a voltar, começa a aquecer, aí no mês de setembro começa a voltar à normalidade. E a mesma coisa em dezembro. Chega ali por volta do dia 22 de dezembro aqui para, e vai começar a voltar as coisas, a voltar a trabalhar dia 4 ou dia 6 de janeiro, sempre essa média de dias. E quando começa a voltar a economia, é para o mês de fevereiro para março. Então, assim, é complicado. Para quem trabalha em indústrias, é complicado. E aí, fui dispensado do trabalho no final de janeiro, entrou início de fevereiro, não conseguia trabalho de jeito nenhum, fiquei praticamente 30 e quase 40 dias desempregado, com aluguel. Aí, nesse processo todo, eu consegui arrendar, nós arrendamos 2 quartos. Que no caso iria ser pra nós, né, quando eu chegasse, né, com o Victor, um vai ser do casal e outro do nosso filho. Exato, nós arrendamos 2 quartos porque casa eu não conseguia achar. E quando era pra arrendar casa, era 700 euros, 600, 700 euros de renda, aí você tinha que pagar 4 calção adiantado. Fiador. Precisava de fiador, sendo fiador português, e pediam 2 rendas. Então, além de ser 4 calção, então você coloca aí, 600 euros, já dá 2.400. Mais 2 rendas, mais 1.200, já dá 3.600 euros. Isso para arrendar uma casa. Além de fiador, tinha que ser português. Então, assim, era basicamente impossível de você conseguir arrendar uma casa. E isso eu tô falando de um T2, tá? Então, assim, aí que a gente foi, eu falei pra ela, só vou arrendar o quarto, consegui achar uma casa que tinha 2 quartos disponíveis, arrendei os 2 quartos, e aí paguei lá a nossa renda, paguei a renda do Victor, paguei as despesas, e aí quando chegou o mês de fevereiro, que eu fiquei 40 dias desempregado, praticamente, acabou o dinheiro, eu não tinha praticamente mais nada de dinheiro, chegou faltando 2 semanas pra Elisandra e pro Victor virem pra cá, eu peguei e falei pra Elisandra, eu vou voltar pro Brasil. Aí bateu realmente o desespero, porque, gente, ele entregou o currículo em toda essa leiria, vocês não têm noção. Às vezes ele fazia chamada de vídeo comigo, e ele ia andando mesmo, gente, a pé, né, eu vi o esforço dele, ele foi atrás, ele não ficou parado dentro de casa esperando cair do céu, ele foi atrás, fazia ligações, e, enfim, a gente viu que realmente as portas ali se fecharam mesmo, mas eu falei pra ele, não, a gente precisa continuar tentando. Ela falou assim, não, a gente precisa continuar tentando. Eu falei, mas não tem o que tentar, vocês já estão pra vir pra cá, e eu não vou trazer vocês pra cá pra passarem fome. Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada, e aí, como que vai ser? E eu peguei e falei pra Elisandra, não tem mais o que fazer, porque já tá próximo de vocês chegarem aqui. E não tem dinheiro, eu não tinha mais o dinheiro pra pagar mais renda. Aqui, quando eu estava, ainda no processo de desempregado, eu comia a cada 3 dias. Porque era o pouco de comida que eu tinha, eu comia quando eu realmente estava com muita fome para poder fracionalizar. Então eu podia fazer o quê? Não, eu posso comer isso daqui, só que isso daqui tem que durar pelo menos 30 dias. Era a comida suficiente para 15 dias, eu tinha que fazer durar no mínimo 30. Então eu fazia lá bastante arroz, bastante feijão. Teve vezes que eu não comia nem mistura. Às vezes era só arroz, às vezes era arroz com feijão, às vezes eu colocava um pedacinho de carne, mas quando eu falo um pedacinho ali de 50 gramas de carne mais ou menos para poder tirar um gosto. Então assim, o processo da imigração não é fácil, os bastidores não é fácil. O que muitas pessoas te mostram, 1000 maravilhas, isso é uma ilusão. Portugal não é fácil para quem vai imigrar. A vida real é outra coisa, gente. Quando vocês veem lá, muitas vezes, muitos vídeos no YouTube, no Instagram também, a vida que as pessoas costumam mostrar é uma vida perfeita, né? Mas a realidade é outra, é bem mais complicado. Exato. E aí eu peguei e falei pra Elisandra que eu ia voltar, ela pegou e falou assim, não, vende a nossa passagem, que era a passagem dela e do Victor, e paga as despesas que você tem aí, pra você se manter pelo menos por mais 30 dias. Eu falei assim, mas tá, isso eu vendo, mas eu consigo me manter por 30 dias. E se eu não conseguir o trabalho?
E aí, pra eu voltar depois, não tem mais passagem, não tem mais nada, acabou todo o dinheiro? Gente, é complicado. Porque assim, ó, é que nem eu falei no início do vídeo, quem nos conhece lá do Brasil, sabe a nossa história, sabe o quanto que era impossível a gente estar aqui em Portugal. Porque a nossa vida lá no Brasil foi muito difícil mesmo. E ter a oportunidade de estar aqui, que nem o Rafael já estava aqui, e ele tinha me ligado e falado assim: olha, amor, eu perdi meu trabalho, falta 2 semanas para você chegar, não tem dinheiro para nada, nem praticamente nem para comer. Então eu vou pegar as passagens sua e do Vitor que eu tinha comprado já, eu vou vender e vou comprar passagem minha para voltar pro Brasil. Eu falei: não, você não vai fazer isso, não vai fazer. Aí o que acontece? Aí entra a nossa fé, né? Nós somos cristãos, então entra a nossa fé e em acreditar que tudo que Deus nos prometeu lá atrás, porque o que nós vivemos aqui é uma promessa de Deus, né? Estar aqui é viver a promessa que Deus nos fez. Então eu falei: não, você vai ficar aí, você vai vender a minha passagem, a passagem do Vitor, mas você vai continuar aí. Depois, se você conseguir o serviço que você vai conseguir logo, você vai e consegue comprar as outras passagens nossas e a gente vai, né? Só que a última possibilidade pra mim era ele voltar pro Brasil. Falei assim, então tá. Aí eu peguei, desliguei o telefone, entrei dentro do quarto, fechei a porta. Aí eu chorei, desabei, falando assim: Deus, me perdoa por eu ter fracassado na sua promessa na minha vida. Eu falei assim: eu fiz tudo que eu podia com as minhas mãos, lutei, tentei fazer de tudo. Agora eu não consigo mais. Então eu peço que o Senhor venha intervir e agora eu deixo nas suas mãos. Peguei, coloquei na mão de Deus. Eu tava muito cansado, muito exausto, com a mente cansada, psicológico cansado. Eu peguei, deitei e fui dormir. Eu peguei, fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: Deus, isso foi numa quarta-feira, eu lembro até hoje. Eu falei assim: Deus, se eu não conseguir um trabalho até na sexta-feira, eu vou voltar pro Brasil, vou vender as passagens, vou voltar pro Brasil na próxima segunda-feira. Aí eu peguei, deitei a cabeça no travesseiro e fui dormir. Passou quinta-feira, quarta-feira eu fiquei sem comer. Sabe aquele jejum forçado? Foi basicamente isso. Nada, né? Quinta-feira eu fiquei sem comer, na sexta-feira eu voltei a comer. Aí na sexta-feira de manhã me ligaram. Falou assim: Rafael, há um tempo você entregou o currículo para nós, tudo, e eu queria saber se você ainda está disponível para poder trabalhar. Eu falei assim: eu tô. Falei assim: para começar quando? Ele falou assim: para começar na segunda-feira. Só que tem um problema. Ele falou assim: só que tem um problema. Eu falei assim: qual? Ele falou assim: eu trabalho na Espanha. Gente, na Espanha. Agora imagina a cabeça dele, como que ele ficou. Sendo que, tipo assim, faltava 2 semanas pra eu chegar aqui. Eu fiquei 6 meses no Brasil e ele indo pra Espanha, gente, imagina. Aí eu peguei e falei assim: pra ir pra Espanha? Ele falou assim: Eu falei assim: não, tá bom, eu vou. Aí ele falou assim: então tá, compra a passagem, porque aqui, pra quem trabalha na minha área, que é de serralheiro, soldador, quando você vai trabalhar na Espanha, a empresa não paga o seu transporte pra lá, você se vira. A empresa paga o aluguel, a água, a luz, paga as despesas em geral, mas não paga a sua locomoção pra você chegar lá e nem alimentação. O restante é com a empresa. Aí eu peguei e falei assim: ok, eu vou. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar passagem, eu não tinha dinheiro pra comer, eu não tinha dinheiro pra nada. Aí o que eu fiz? Eu liguei pra Elisandra e falei assim: amor, recebi uma proposta de trabalho pra ir pra Espanha, só que eu não tenho dinheiro pra ir pra Espanha. Então pega todos os móveis que você tem aí no Brasil, que tem aí, vende tudo. Eu falei: vende tudo. E foi isso que... Gente, e eu pra vender as coisas, misericórdia. Mas graças a Deus, consegui vender todas as coisas lá, peguei o dinheiro e mandei pra ele, assim, pra ontem, né? Porque eu fiquei muito feliz quando ele falou que conseguiu o serviço, porque eu vi o desespero dele, eu vi a angústia que ele tava sentindo, né? Ao ponto dele pensar em voltar pro Brasil. Aí quando ele falou que ele conseguiu um trabalho, ainda mais indo pra Espanha, que querendo ou não, é um lugar que ele iria ganhar mais, eu falei: com certeza, vou vender amanhã mesmo, eu já te entrego o dinheiro. Aí eu peguei, ela me mandou, foi quase 600 euros, naquela época ela era quase um salário mínimo, né, quase um ordenado mínimo. Aí eu peguei esse dinheiro, paguei 2 rendas, paguei a renda do nosso quarto, minha, da Elisandra e do Victor, e aí eu comprei a passagem para ir para Espanha. E nisso, os 600 euros, para vocês terem uma noção, sobrou basicamente 200 euros. Aí eu fui, fiz uma compra no supermercado para deixar em casa para Elisandra e para o Victor, para quando eles chegarem ter o que comer. E foi uma compra de 100 euros. E eu fiquei com 100 euros para me chegar na Espanha, para eu poder comprar as coisas para mim poder comer e se manter. E aí o que eu fiz? Eu cheguei na Espanha, eu comprei vários sacos de pão, comprei presunto, comprei mussarela, comprei algumas coisinhas para poder passar no pão, comprei ovo. Então, durante praticamente quase 40 dias que eu estava na Espanha, a minha comida foi pão, foi lanche. Por quê? Porque era o mais barato. Eu não tinha dinheiro para poder comprar o arroz, não tinha dinheiro para comprar feijão, e eu precisava de alguma coisa que fosse rápido para sustentar eu. Então eu fiquei basicamente durante quase 40 dias comendo pão, presunto, mussarela. E ainda até o pessoal que trabalhava comigo falava assim: meu, você vai ficar com anemia, você só come pão. Eu falava assim: não, eu gosto. Mas não, a realidade é que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada, não tinha basicamente nem o que comer. E as melhores coisas eu deixei para Elisandra e pro Victor, que eu fiz uma compra boa no mercado. Comprei arroz, comprei feijão, comprei carne, comprei bolacha, biscoito, comprei um monte de coisa para eles poderem ter lá quando chegarem o que comer. E aí o meu processo lá na Espanha, quase 2 semanas que eu estava lá, a Elisandra e o Victor chegaram aqui em Portugal. E eu estava na Espanha. Gente, agora imagina,
sair do Brasil com meu filho era bem menorzinho, né, pequenininho ainda, pra chegar em outro país, que eu nunca nem fui, não sei como que funcionam as coisas, querendo ou não, é o português, só que assim, quem chega aqui sabe que não é fácil de entender o português de Portugal, tá? Quem já tá aqui há mais tempo, tudo bem, já se acostumou, entende. Mas pra quem tá chegando e escuta algum português falando, não entende. Agora, aí eu chegando aqui, tendo que me virar na rodoviária lá de Lisboa, tendo que pegar o outro ônibus pra vir aqui pra Leiria, pra depois pegar um táxi pra ir pro apartamento. Gente, olha, foi um desafio e tanto pra mim, mas deu tudo certo. E aí eles chegaram lá, dentro da casa, tudo, e eu estava na Espanha. Aí depois de 2 semanas que a Elisandra e o Victor estavam aqui, que eu recebi o meu primeiro salário, aí sim as coisas começaram a dar uma desafogada. Porque lá na Espanha, eu ia ganhar basicamente 3 vezes mais do que eu estava ganhando aqui em Portugal. Então assim, o salário era muito bom. Então aí depois que a Elisandra e o Victor chegaram, que eu recebi o meu primeiro pagamento, aí eu consegui dar uma relaxada, paguei algumas contas que tinham ficado, e aí consegui mandar um dinheiro bom pra Elisandra, pra ela poder comprar iogurte, pra ela poder comprar as coisas boas. Pra aproveitar mesmo, né? Porque a gente sempre vê as coisas no YouTube, vê. Não tem como falar, né, gente? O poder de compra aqui em Portugal é outro nível, tá? Principalmente o mercado, que é um pouco bem mais barato do que no Brasil. Então, o que ele pensou, não, eu quero mandar um dinheirinho pra ela, pra eles poderem ir no mercado e usufruir, né? Daquilo que a gente realmente via ali no YouTube. Aí ela foi no supermercado, aí eu ensinei pra ela como que ela ia no mercado, o que ela tinha que fazer, instalar o aplicativo Bolt e tudo, aí ela foi pro shopping, aproveitou junto com o Victor. Então, assim, nesse primeiro vídeo a gente vai contar apenas isso, porque já tá muito grande, já tá bastante grande o vídeo. Então, assim, nós temos muitas coisas para contar de realmente experiência. São 4 anos que nós estamos aqui em Portugal. Hoje, graças a Deus, nós temos uma página no Instagram. São mais de 25 mil seguidores. Dá mais de 1 milhão de visualizações por mês. Então, hoje nós já fechamos mais de 470 parcerias através do Instagram. Hoje nós temos muita influência dentro de Leiria. Só que as pessoas veem Rafael e Elisandra do Aqui é Leiria como é a vida hoje, mas não vê como é a vida lá atrás. O Aqui é Leiria, nós começamos do zero aqui em Leiria. Foi criada a página 3 anos atrás. E foi assim, passo a passo. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vida mais tranquila. Só que não é fácil. Ah, tua vida tá melhor hoje? Tá. Tá mais fácil? Não. Não tá mais fácil. Tá, e agora eu quero só dar um spoiler, tá bom? Sobre o próximo vídeo nosso que nós vamos iniciar falando sobre o perfil Aqui é Leiria. E quem visualizou, quem imaginou a fazer esse perfil foi o Rafa. E quando você falou pra mim, qual que foi a minha reação? Não fala, vai ser pro próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha para que chegue mais pessoas. Deixa nos comentários o que você quer que a gente responde no próximo vídeo também, sobre as suas dúvidas, sugestões. Nós vamos estar lendo e respondendo todos nos comentários também. E fique atento pro próximo vídeo, viu? Sim. Porque o próximo vídeo promete. Sim, se você quiser acompanhar a nossa rotina, é só ficar por aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!